Olá, eu sou o William E eu sou o Ícaro. e estamos aqui para falar sobre a adolescência e a contestação de autoridade. Vamos começar falando do relacionamento do adolescente com a sociedade de acordo com a idade dele. Primeiramente, que na adolescência ele já começa com uma mudança da infância, onde ele começa a ganhar responsabilidade. Então ele começa a mudar o gosto dele, coisas que ele gostava antes passa a não gostar, ele passa a desdenhar as coisas que ele considera coisa de criança. Também acontece o luto pelos pais, ou seja, o pai perde aquele status de super-herói e passa a ser um status de uma pessoa normal que pode ser contestada. Outra coisa também acontece na adolescência é que, ao contrário da infância, ele começa a ter cada vez mais responsabilidades. E ao mesmo tempo que ele vai se desprendendo da infância, ele começa a ir se prendendo à vida adulta. Ou seja, ele tem que começar a amadurecer as ideias dele, o comportamento dele, as atitudes dele. E ao mesmo tempo também ele começa a poder planejar o futuro dele. Ele começa a escolher o que ele quer para ele. Isso dá para ele aquela ideia de que ele pode mudar o futuro dele, que ele pode fazer as coisas do jeito que ele quer. Eu não quero casar. Deve ser um saco. Casar é a maior burocracia, meu. Mas eu vou ter 3 filhos. E daí essa mescla que tem entre a infância e a vida adulta, também tem a confusão que dá. Tem coisas que ele é muito novo para fazer e tem coisas que ele é muito velho para fazer. Ao mesmo tempo que dá a questão do luto pelos pais, ele começa a procurar esse apoio que ele tinha antes dos pais na tendência grupal. E hoje em dia, o que está facilitando muito a questão da tendência grupal é a internet. Porque a internet é um veículo que te dá acesso a qualquer informação, a qualquer instante, mas ao mesmo tempo a preocupação do adolescente não é necessariamente buscar informação ali. Porque como é a época que ele procura a tendência grupal, ele quer saber das redes sociais, ele quer saber de ficar conectado com os amigos dele, trocar ideias. Na internet, o adolescente não é um adolescente. O adolescente pode entrar em site que é para maior de 18, não tem um controle rígido. Na internet, o adolescente tem uma grande possibilidade de fazer o que ele quiser. Ele tem uma certa independência na internet. Na internet, ele pode expressar a opinião dele. Etiqueta. Boas maneiras. Você sabe o que é isso? Eu não sei, mas eu sei que é idiota. O poder da contestação também na internet. Tem a campanha, por exemplo, do Preço Justo, que é uma campanha onde tu põe tua identidade, teu CPF e tu assina um abaixo-assinado para eles reduzirem o imposto do jogo do videogame. Ou seja, isso já é uma forma que ele está ajudando a falar, não, isso aí não está certo, eu quero que seja melhor para mim. A internet dá essa possibilidade dele fazer o que interessa mais a ele. Até pela questão de que tem muitos conteúdos na internet. Se ele não está interessado com uma coisa, ele vai para outra, ele vai achando um assunto que interessa, ele passa do Facebook, vai para um site de vídeo, do site de vídeo para o site de jogo. E daí entra a questão da escola, porque a escola passou a ser como se fosse um Facebook presencial. Então, na escola surge a outra, que é a principal autoridade que ele acaba contestando. A primeira autoridade que ele mais contesta é o pai, e a segunda que ele também contesta é o professor. Mas eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para esse trabalho. A boa é que o trabalho vai ser em grupo. A ruim é que eu vou escolher os grupos. Cadê a democracia, professor? O professor, ele já perdeu o status que ele tinha antigamente. De que é o professor que está te passando conhecimento, é com o professor tu tem que escutar e aceitar o que ele diz como verdade. Hoje em dia os professores eles saem despreparados da faculdade e já vão direto para a sala de aula. O adolescente que está acostumado com a internet pegar qualquer informação a qualquer momento, lá ele se limita a um livro, que ele tem que ler um capítulo sobre uma coisa que ele não quer, que pode ser uma coisa que não fecha com o planejamento futuro dele. Ou seja, ele está no ensino médio, ele já está pensando, tá, por que eu tenho que aprender isso aqui? Para que eu vou ocupar isso aqui na vida? Para que eu vou precisar de Bhaskara se eu quero fazer biologia? E uma coisa que tira muito a autoridade do professor é que ele não precisa do professor para aprender a própria matéria que ele é obrigado a saber para passar de ano. A matéria que foi passada em um mês ele consegue aprender em 1 hora na internet. Ele consegue fazer a chamada decoreba para só saber num dia depois da prova.
poder fazer a prova e tirar uma nota que ele consiga passar, que a decoreba ela é bem incentivada pelos pais. Porque os pais antigamente tinha aquela questão de que ele acompanhava o estudo do filho e hoje em dia não, os pais eles trabalham, eles estão sempre fora, eles se limitam a acompanhar as notas do aluno. Ou seja, isso é uma forma de incentivar a decoreba, ele não está preocupado no aprendizado em si do filho dele, ele quer saber das notas do filho. O aluno está indo para a aula, ele quer tirar uma nota boa e falar com os amigos dele, então ele não precisa do professor para isso. Ele pode ser contestado a qualquer momento, o professor pode ser taxado de burro, pode ser alvo das gozações, que todo mundo acha muito engraçado, da risada do professor, e isso faz o professor perder a autoridade dele. Cara, ele é... Professor! Pois não? Será que agora você vai amanhã? Quê? Na teoria piagetiana, entende-se que o adolescente é capaz de pensar sobre os próprios pensamentos, ou seja, ele é capaz de fazer o que a gente chama de metacognição. Pensar sobre os próprios pensamentos faz com que ele comece a testar as hipóteses que ele tinha sobre a sua realidade pessoal com a realidade propriamente dita. Essa testagem de hipóteses que ele vai fazendo, o meu mundo dentro de mim versus o mundo real que está fora de mim, vai fazendo com que eu deixe o mundo de criança e entre no mundo da adolescência ou no pré-mundo adulto. Para tentar entender como é que acontece essa necessidade de contestar a autoridade na adolescência, Peter Bloss explica a maioria desses comportamentos adolescentes por causa da decatexia da representação dos pais internos. Quando o adolescente perde esse referencial do pai como o grande ser, que passa só a ser um ser humano, ele precisa preencher isso. Ele fica sem rumos. Ficar sem rumo causa uma angústia muito grande. O adolescente busca eliminar essa angústia através do que Peter Bloss chama de defesa narcísica, ou seja, ele centra as suas preocupações em si mesmo. Centrar-se em si mesmo causa comportamentos de onipotência, também de arrogância e rebeldia, também de desafio às regras e questionamentos da autoridade dos pais e dos professores. O problema da contestação de autoridade é que o adolescente não é escutado pelo adulto, por várias razões. Uma das razões principais é que a expressão do adolescente é dominada por características próprias à fase de desenvolvimento que ele se encontra. Porque o adulto tem que lidar com os jogos do adolescente, com as diferenças de humor do adolescente. Isso faz com que o que ele quer expressar, o que ele quer comunicar, não encontre respaldo no adulto. Pai, todo mundo vai. Todo mundo quem, filho? Então posso ir também? Foi muito rápido, é um fim de semana, eu volto muito rápido. A atuação na contestação de autoridade faz com que o adolescente não expresse o que ele quer expressar. A atuação seria essa característica do comportamento de você não pensar e primeiro agir. Ele não tem um meio termo. Uma hora isso aí é totalmente certo, outra hora é totalmente errado. E é isso que dificulta bastante para o adolescente, para ele fazer uma contestação que seja uma reivindicação para o que ele quer. E a atuação entra num dos motivos que a gente fez esse trabalho, educar o adolescente para a contestação que ele quer fazer. Porque ele tem que se dar conta de que se ele quer reivindicar alguma coisa, ele tem que entender o lado do outro, para saber se realmente a reivindicação dele causa efeito. E daí entra também o outro conceito do Piaget, que já foi falado antes, que é o ele poder avaliar o pensamento e a atitude do outro. Então aí que eu acho que entra o motivo do nosso trabalho, que é por que é importante educar a contestação do adolescente. Adolescentes. Pensam que sabem de tudo. A gente dá um dedo, querem o braço todo. Os esforços que as pessoas fazem no sentido de conter a contestação de autoridade... E tu fica nessa onda aí, respondendo tua mãe, se dizendo que é adulto, tá com essas cuequinhas toda mijada ainda aí, um cacete, moro? Porra, pra poder ficar levantando essas garrinhas tu aí, vai pro colégio,
tira onda lá com os outros amiguinhos teus lá, esculacha o professor. Toda vez que vai pra aula, o professor fala uma coisa, tu fala outra. Morou? Ô, rapá, se liga, rapá. Sob nosso ponto de vista, são prejudiciais, porque ele forma um cidadão alienado, um cidadão que não tem postura crítica e um cidadão que apenas obedece. Educar para a contestação, no nosso modo de ver, é educar para uma postura crítica e para uma postura ética. Tenho 16 anos. Não sou criança. Não use esse tom de voz comigo, mocinha. Enquanto viver nos meus bares, obedecerá a minhas ordens. Mas o senhor deveria escutar. Nem mais uma palavra. E nunca mais eu quero saber que você foi à superfície. Está bem claro? É para isso que a gente procurou fazer essa dinâmica, que seria para educar para a contestação do adolescente. Na nossa dinâmica que a gente programou, a gente ia pedir para que a sala se dividisse em 2 grupos, onde cada grupo ia receber um papel que ele ia ter que representar. Um grupo vai representar o próprio papel de adolescente, com as suas reivindicações e com o que não concorda e o que quer mudar. E o outro grupo vai receber um outro papel, o papel ou do professor, ou o papel do pai, ou o papel de qualquer representação social que incomode ou desperte discordância do adolescente. O adolescente pode receber, por exemplo, uma situação assim: você percebeu que aprender Bhaskara não vai ser útil no seu futuro porque você quer ser jornalista. Então, durante a aula de matemática, você falou em voz alta que odeia matemática e que você não quer ficar com uma nota baixa na prova só porque tem Bhaskara. Então, você tem que convencer o seu professor a fazer uma prova sem Bhaskara. E já o outro grupo vai pegar o papel do professor, vai ter que olhar pelo ponto de vista do professor. Um exemplo nessa linha seria assim: você é formado em matemática e dá aula há 4 anos. Você acredita que deveria receber mais por sua profissão e o seu material didático é limitado, porque a escola troca de livro a cada 4 anos. Além do mais, não é você quem escolhe os conteúdos que serão dados em sala de aula. Então, numa aula, um adolescente do ensino médio reclamou dizendo que não vai precisar usar Bhaskara na futura profissão, que ele odeia matemática e que se ele precisar fazer conta no futuro, ele vai poder usar a calculadora. O seu aluno está querendo fazer uma prova sem Bhaskara e tu precisa dar uma resposta para ele. Uma coisa importante de ressaltar é que nessa dinâmica não vai ter certo e errado. Ele vai poder por algum momento assim se colocar no lugar do outro que ele costuma contestar. Depois de fazer essa dinâmica, eles vão trocar. No caso, a gente vai dar outra situação, em que daí o grupo que era adolescente passa a representar o pai, com uma outra situação, e o grupo que era professor passa a representar o adolescente. Outras variações possíveis dessa dinâmica é que a própria turma de adolescentes onde vai ser aplicada essa dinâmica surja com um problema, surja com a sua contestação. E a partir daí se monte uma dinâmica de contestado e contestador. Para concluir, a gente acredita que esse trabalho seja uma proposta de intervenção que desperte interesse desses adolescentes. Por não fornecer uma resposta pronta, por não chegar com uma informação supostamente nova para o adolescente. A intenção da dinâmica é fazer o adolescente conseguir refletir sobre o que ele está contestando e que ele entenda que por mais que os outros digam que é uma coisa ruim ele ficar contestando, não é uma coisa ruim. Ele só tem que se dar conta do que ele está contestando e justamente pensar antes de contestar. Perceber a forma como ele se comunica, com certeza vai ajudar ele a se comunicar melhor. Se ele tiver uma comunicação baseada em atuação, baseada em impulsividade, baseada em alguns jogos que ele ainda não desenvolveu, ele não vai conseguir chegar onde ele quer, ele não vai conseguir expressar o que ele quer. Através dessa dinâmica que a gente está fazendo, ele vai conseguir benefício no que se refere à comunicação e à expressão das suas ideias.